Amém. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo 90, no verso 12. Deixa aí aberto, Salmo 90, verso 12. E como primeira reunião do nosso ano, é um fechamento de um ciclo, agora a gente está começando um novo ciclo. E ciclos são muito importantes para nós. Ciclos, isso renova em nós algumas esperanças. Termina o ano, vai começar um ano novo. E dentro de nós ali, eu não sei você, mas dentro de mim, ali no Réveillon, ali naquele momento de virada de ano, sempre há uma esperança de que uma nova oportunidade eu estou tendo, de que algo novo vai começar, vai surgir, e eu que eu vou ter uma nova oportunidade. Então algo novo começa a surgir no nosso coração. Naturalmente a gente faz planos, a gente sonha. Nós começamos a reunião assim, a Alcirlene começou a reunião dizendo isso. Você fez planos, você fez sonhos. É óbvio que também a gente prevê os desafios e os temores que provavelmente nós vamos ter ao longo do ano. A gente faz essa análise. Mas a verdade é que a gente faz muitos planos e que nós temos um ano todo pela frente. Hoje é dia 8 de janeiro apenas. Nós temos um ano inteiro pela frente. E é justamente esse o título dessa mensagem que eu quero que a gente reflita nessa noite. Um ano todo pela frente. Nós temos 12 meses, 11 meses e um pouquinho aí para serem cumpridos, de novos planos, novos objetivos, e há no nosso coração um desejo de avanço. Você quer avançar? Amém? Então existem algumas coisas que a gente precisa pensar e fazer, refletir. Eu queria compartilhar contigo essa palavra. No Salmo 90, no verso 12, é um salmo muito famoso. O salmista aqui no Salmo 90 está falando a respeito da brevidade da vida humana, a respeito da fragilidade humana quanto ao tempo. E ele faz um contraste interessante entre a fragilidade humana em relação ao tempo e a grandeza e o poder de Deus em relação à mesma coisa, em relação ao tempo. Então, você lendo o Salmo 90, você vai ver o quanto o homem é frágil com relação ao tempo. Nós não temos controle sobre o tempo, a nossa vida é breve. E o quanto Deus é extremamente poderoso em relação ao tempo. Ele tem todo o controle do tempo nas mãos dele. E no verso 12 do Salmo 90, a gente lê o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria, ou para que alcancemos um coração sábio, dependendo da versão. Eu queria que você prestasse atenção comigo na palavra contar os nossos dias. Ensina-nos a contar. No original, escrito aqui, a palavra contar, ela transcende a ideia de apenas numerar, de apenas olhar e falar, eu tenho 20, 30, 40, 50, 60 anos. Ela transcende essa ideia. Lá, a palavra contar, ela tem vários significados. E tem dois dos significados dessa palavra nesse texto que eu gostaria que a gente considerasse. O primeiro significado lá de várias coisas que essa palavra tem uma ideia ali, é muito amplo o significado dela, mas a primeira coisa, ela significa justamente considerar. Aquele que conta é aquele que considera. Como assim? É aquele que olha para o que já passou e faz um balanço, uma análise justa e sincera, e ele considera os acertos, considera os erros, e então ele começa a analisar a sua vida e a considerar as etapas. Então a primeira coisa que nós somos chamados a fazer, a primeira coisa que o salmista está dizendo é: Deus, nos ensine a considerar, a olhar a que ponto nós estamos da jornada, a que ponto eu estou da minha vida, e a considerar acertos e erros, a olhar para a minha jornada e ter essa perspectiva do que eu acertei e do que eu errei até aqui. Mas o segundo significado, também em cima da mesma palavra, contar, é preparar. Então, olha o que o salmista está dizendo, olha quão profundo é isso. Senhor, me ensine a considerar, a olhar para os meus acertos, erros e contabilizar essas coisas. E com o resultado disso, me ensine a preparar, a olhar para frente e conseguir traçar uma rota, fundamentado naquilo que aconteceu comigo. Dessa forma, eu vou alcançar um coração sábio. É isso que ele está dizendo. Ensina-nos a contar, a considerar e a preparar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Então, no início dessa reunião, você foi incentivado a isso. Sonhe,
planeje, considere e prepare para que a gente tenha um coração sábio. Então, se você ainda não fez isso, está ainda em tempo de você sentar, ter um tempo ali com o Senhor, e nesse tempo com Deus, em sinceridade diante do Senhor, considerar e preparar. Fazer uma análise sincera da tua vida, considerando aquilo que já passou, considerando as fases que você já viveu, considerando os tombos que você já levou e os acertos que você também conseguiu, e se preparando para o que está diante de você. Então Deus me ensina a considerar e a preparar. Amém? Então hoje eu queria caminhar em cima de alguns elementos que a gente precisa considerar ou preparar para que a gente alcance um coração sábio e para que em 2023 eu e você possamos de fato avançar, se esse é o nosso coração e o nosso desejo. Amém? Você está comigo? Você entendeu até aqui? Então, diante desse novo ciclo, o que nós precisamos entender para que haja a possibilidade de nós conseguirmos um coração sábio? O que nós precisamos entender? O que nós precisamos considerar e preparar? Em primeiro lugar, fazendo uma análise a respeito daquilo que a gente precisa considerar. Em primeiro lugar, o primeiro ponto, a gente precisa considerar o que precisa mudar. Ou o que preciso mudar. No que eu preciso mudar. Nós precisamos considerar a nossa conduta. Todos nós. A gente precisa fazer um balanço da nossa conduta diante do Senhor. E, de forma justa e sincera, olhar para nós e percebermos os desvios que precisam ser mudados. Tiago, no capítulo 1, verso 21, Tiago vai dizer o seguinte, Tiago 1, 21, portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. Tiago está dizendo de uma maldade que prevalece, de um resíduo, de um vestígio. Em algumas versões até está escrito, livrem-se de todo o vestígio de maldade. Quando eu digo considerar a minha conduta, eu preciso considerar e olhar para mim quais são os vestígios de maldade que insistem. Qual o resíduo de maldade que insiste? O que eu preciso mudar? Porque se eu não mudar, eu vou entrar num ciclo que não vai me fazer avançar. Se eu não mudar, eu vou continuar plantando da mesma forma como plantei até aqui. E colhendo o que eu colhi até aqui. É fácil e simples entender. Se eu quero colher coisas novas, eu preciso plantar de uma forma nova, diferente. Se eu continuar plantando da mesma maneira, eu vou continuar colhendo os mesmos resultados. Então essa análise é importante. Eu preciso considerar, em primeiro lugar, o que precisa mudar em mim. Na verdade, esse é um convite do Evangelho. Ele tem que ser feito sempre na nossa vida. Se você parar para pensar em Mateus, no capítulo 7, nos versos 11, 13 e 14, Mateus 7, 13 e 14, Jesus está falando a respeito de uma porta estreita e de um caminho estreito. E ele faz esse convite, os que entram pela porta estreita e que guiam suas vidas no caminho apertado, esse caminho é o que conduz à vida. É isso que o Senhor está dizendo. Então, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós passamos por uma porta. E João 10, 7, ele vai dizer, eu sou a porta das ovelhas. Então, quando eu e você aceitamos a Jesus, nós passamos por uma porta. E nesse momento, nós nos tornamos filhos de Deus. E o poder do pecado não mais atua sobre a minha e a sua vida. Amém? Você aceitou Jesus? Se não, hoje você tem essa oportunidade. Mas se você aceitou a Cristo, se você está diante de Cristo, como filho de Deus, você passou por essa porta. O poder do pecado não está mais sobre você. Você é um filho de Deus. Mas existe agora um caminho a ser trilhado. Nesse caminho, e o próprio Senhor Jesus diz em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós começamos a trilhar um caminho que ele próprio diz em Mateus, que é apertado, difícil.
mas a gente começa a trilhar esse caminho. Nesse caminho, nós vamos aprendendo, aplicando a palavra de Deus sobre as nossas vidas, e os vestígios de maldade vão sendo tirados de nós, e nós já somos livres do poder do pecado, porque passamos pela porta, mas agora vamos sendo livres da influência do pecado sobre as nossas vidas. Então todos nós estamos nessa etapa, todos nós que aceitamos a Jesus, passamos pela porta, somos filhos de Deus, passamos pela porta, o poder do pecado não atua sobre nós, mas agora nós estamos numa jornada, e nessa jornada nós vamos precisar aprender a mudar condutas, alinhar condutas de acordo com a palavra, e isso vai nos fazendo crescer, e crescer, e crescer, até que um dia estaremos diante de Deus, no grande dia do Senhor. Um dia passamos pela porta, trilhamos todo o caminho junto com o Senhor, e um dia estaremos diante dEle. Quando passamos pela porta, o poder do pecado não estava mais sobre nós. Durante todo o caminho, nós fomos pelo poder da palavra, nos livrando de toda a influência do pecado. Mas haverá um dia que nós estaremos diante de Deus, e nesse dia nós seremos livres da presença do pecado. Não haverá mais pecado, e nós eternamente estaremos com o Pai. Mas até lá existe uma jornada. E nessa jornada, algo muito importante, que o Evangelho sempre nos convida, é o arrependimento. Esse é um convite do Evangelho. Venha se arrepender. Venha na jornada fazer esse cálculo. O que eu estou fazendo? Qual a conduta que precisa ser mudada? É uma coisa que precisa ser considerada. Então, até aqui, que tipo de homem eu sou? E o que eu preciso mudar na minha jornada? Se eu quero avançar, é óbvio que alguns vestígios de maldade eu vou precisar deixar para trás. Eu preciso crescer. Eu preciso ir além. Então este é o convite do Evangelho para nós, todos os dias. O Evangelho é um convite para arrependimento. Então a primeira coisa a se considerar, quando você sentar diante de Deus e for considerar e se preparar, considere isso. O que precisa mudar na minha conduta? Do que eu preciso me arrepender para que haja avanço? Agora, o arrependimento ele tem duas fases. Se não há essas duas fases, não é arrependimento. Duas fases. A primeira fase do arrependimento, consciência. O indivíduo toma consciência do erro. É a primeira fase do arrependimento. Mas se você parar aqui, nessa primeira fase, você não vai completar o circuito de arrependimento. Você vai ser só um cara, uma pessoa, que está cometendo um erro consciente dele. Você sabe que aquilo é pecado. Você sabe que aquela conduta é errada, mas continua fazendo. Porque você não concluiu o circuito do arrependimento. Existe um circuito. O primeiro passo do arrependimento, consciência. O segundo se chama atitude. A primeira coisa, consciente do erro. Se eu estou consciente do erro, agora eu tenho condição de tomar uma atitude para mudar aquele erro. Arrependimento não é sentimento. Não é o quanto eu choro. Mas é uma consciência do erro, que depois, logo após essa consciência, ela vai gerar uma atitude, uma mudança. Arrependimento não é o quanto eu choro, é o quanto eu mudo. Isso é arrependimento. Então, o primeiro convite do Evangelho, a primeira coisa para considerar. Você pensou que eu te ensinar, uma palavra hoje, os passos para a felicidade em 2023. É isso mesmo a palavra, os passos da felicidade em 2023. O primeiro passo, se arrependa. O que eu preciso me arrepender? Do que eu preciso me arrepender? E para arrepender eu preciso tomar consciência. E com essa consciência viva dentro de mim, tomar uma atitude. Você quer um exemplo disso? Um bom exemplo disso está na história de Zaqueu em Lucas 19. Lucas 19, do 1 ao 10, você vai ler a história de Zaqueu. Todo mundo conhece essa história. Um homem que era um cobrador de impostos, um homem que, dentro de toda a cultura ali, provavelmente, certamente, era um homem corrupto, que cobrava impostos a mais, que fazia jogadas financeiras erradas. Esse homem, ele encontra Jesus e Jesus vai jantar na casa desse homem. E o que acontece é que o encontro com Jesus revela algo sobre Zaqueu a respeito dele próprio. E o que é interessante é o que Zaqueu, ali naquele jantar, e diante da pessoa de Jesus ali naquele jantar, o que Zaqueu diz em Lucas 19, 8.
Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 8. Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor. Então ele disse a Jesus: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Eu quero que você foque comigo na primeira coisa que ele diz ao Senhor. Ele diz: olha, Senhor. Aquele homem, consciente do erro que ele havia cometido, o que ele fala? Olha, Jesus, o que eu estou fazendo? Perceba, Senhor, que eu não estou apenas consciente do erro. Veja, eu vou pegar o dinheiro e devolver se eu extorquir algo de alguém. Veja, eu estou mudando. Veja o que eu estou fazendo. Não pela força do meu braço. Eu não tenho condição pela força do meu braço. Mas porque eu encontrei o Senhor, porque eu entendi quem o Senhor é, eu percebo que há uma necessidade de mudança. Então, Jesus, veja o que eu estou fazendo para mudar. Então, primeira coisa, irmãos, se nós quisermos avançar como indivíduos e como comunidade em 2023, nós precisamos olhar para Jesus e dizer: Senhor Jesus, plenos da consciência do que nós precisamos mudar, veja a minha mudança. Olha para mim, Jesus, e veja, eu estou tentando mudar. Eu estou fazendo. Olha o que eu estou fazendo. Senhor, eu estou num caminho de mudança. Eu sentei, eu calculei, eu percebi. Essa conduta precisa ser mudada. Senhor, olha para mim e veja. Eu vou mudá-la. Ah, irmãos, isso precisa de coragem. Uma grande coragem para fazer isso. Mas dessa maneira a gente começa a avançar. Como indivíduos, como homens, como mulheres, jovens. Senhor, veja. Eu não só estou consciente do meu erro. Veja, eu estou mudando. Olha o que eu estou fazendo. Amém? Você pode dizer um amém quanto a isso? O primeiro passo para um avanço em 2023. O que precisa mudar? E essa análise do que precisa mudar, é só você que pode fazer aí no seu coração. Só eu posso fazer no meu coração. Não adianta eu chegar aqui e dizer para você que 2023 vai ser uma bênção. Olha só como vai ser abençoado o ano de 2023, você vai prosperar. Amém, você vai prosperar. Mas não adianta eu jogar e lançar bênçãos sobre a sua vida, ou lançar bênçãos sobre a minha própria vida, sabendo de condutas erradas que vão contra a palavra, sabendo de coisas onde eu preciso melhorar, e querendo as bênçãos de Deus. Isso não vai adiantar. Então a primeira coisa, quando você se sentar para planejar o seu ano, se é que você não fez isso, se você já fez, quando você sentar para revisar os seus planos, ponha isso lá. O que eu preciso mudar? E busque isso. Busque essa mudança. Amém? Vamos lá, em segundo lugar. Em segundo lugar, agora, se eu falei, em primeiro lugar, sobre aquilo que nós precisávamos considerar, em segundo lugar, eu vou tocar naquilo que nós precisamos preparar. O que acontece? Com certeza, a gente vai fazer planos. E os nossos planos, eles vão se pautar naquilo que eu preciso fazer para alcançar aquilo que eu desejo alcançar. Para ter aquilo que eu desejo. Então você vai ficar entre duas listas, o que eu preciso e o que eu quero, para conseguir ter aquilo que vai satisfazer a minha vida. E como a gente começa? Eu preciso melhorar na vida financeira, preciso dar um jeito, preciso ajustar. O casamento, a gente precisa ajustar. E você começa a fazer essas análises, esses planos, e você começa a sonhar. Quem não é casado quer casar, quem não tem carro quer comprar, quem tem carro quer trocar, quem tem moto quer ir para o carro. Não é isso? Você começa a fazer esses planos. Não, 2023 vai dar certo. Vou comprar minha casa. Não, minha empresa vai crescer. E isso, e vai. Você começa a colocar planos e começa a imaginar aquilo que você tem que fazer para você ter algo que você tanto deseja. E o produto disso tudo é felicidade. Porque ninguém faz planos querendo ser triste. Ou você senta lá e fala assim: vou traçar aqui todos os objetivos possíveis para que em 2023, quando chegar em dezembro, eu esteja falido, divorciado e destruído na minha saúde. Você senta e pensa planos assim? Não, ninguém é louco, doente de fazer isso. Você senta e começa a planejar como que você vai chegar em dezembro, com mais dinheiro, mais feliz no casamento, mais próspero, mais saudável. Você começa a fazer planos sempre nesse sentido. E onde que está o erro nisso? Nada, não tem nada errado nisso. A gente precisa sentar e precisa analisar e ver onde nós vamos avançar, onde nós vamos crescer. E o produto disso, é óbvio, vai ser
a felicidade. Amém? Não tem nada de errado nisso. A grande questão é onde está ancorado o nosso coração. Esse é o grande problema a respeito dos planos que nós vamos fazer. Então, todo mundo tem que fazer os planos. Mas a pergunta é, onde está ancorado o seu coração? Se tudo que você pôr na sua lista der errado, pensa tudo que você já põe na sua lista. Você quer trocar de carro, não vai dar certo. Misericórdia, tá? É só um exemplo. Você quer casar, não vai casar. Você quer que a sua empresa cresça, ela não vai crescer. Tudo deu errado. Você chegou em dezembro, tudo deu errado. Você olha para a sua lista e fala assim, misericórdia. Pode pegar a lista e pôr para 24, porque nada deu certo nela. Tudo deu errado. Você vai ser uma pessoa feliz? Se a resposta for não, então tem alguma coisa errada. Seu coração estava ancorado na lista. Se a resposta for sim, então você entendeu que você é feliz, independente das circunstâncias. Porque felicidade não é ter, ou fazer para ter, é ser. Mateus capítulo 5, quando Jesus começa o sermão da montanha, ele vai começar a dizer, bem-aventurados, e é o sermão das bem-aventuranças. No original grego, a palavra bem-aventurança significa feliz. Esse é o significado da palavra, feliz. Então o que Jesus está dizendo? Bem-aventurados são os pobres de espírito. Presta atenção, bem-aventurado é feliz. Feliz são, conjugação do verbo ser. Felizes são os pobres de espírito. Ele não diz que feliz é quem tem um carro novo, quem tem dinheiro. Ele diz que feliz não é ter, é ser pobre de espírito. Felizes são os que choram. Felizes são, entende isso? Felizes são os humildes. Felizes são os que têm fome e sede de justiça. Felicidade está em ser e não em possuir. Então, se eu chego no final do ano, olho para a minha lista e falo, eu tentei, fui atrás, me envolvi, mas não deu certo. Não deu certo esse negócio aqui, amém. Eu sou feliz. Eu sou filho de Deus. Estou vivo. A minha eternidade não é comprada por nenhuma dessas coisas da minha lista. Eu estou bem. Amém. Será que a gente tem esse coração? Ancorado não na nossa lista, mas ancorado nessa verdade de sermos felizes, porque temos algo que nós nunca poderíamos conseguir sozinhos. Nós temos Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. É ou não é verdade? Então faça a sua lista. Seja corajoso quando você estiver fazendo sua lista. Vamos ter um filho em 2023. A empresa vai crescer. Amém essa parte? Vamos ter... É a segunda vez, hein, gente? Amém, mas não falei isso para você não, tá? Vamos... Vou falar bem aqui agora. Vamos ter um filho em 2023. Vamos trocar de carro. Gente, essas coisas não tem problema a gente pensar e desejar essas coisas. Vou entrar na faculdade, vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado, vou casar, vamos avançar, as coisas vão melhorar. Não tem problema nenhum a gente pensar e desejar essas coisas. O problema é ancorar o coração nessas coisas. Eu só vou ser feliz em dezembro de 2023 se eu tiver trocado o meu carro. Se não troquei o carro, não valeu o ano. Chega em dezembro de 2023. Eu queria tanto um emprego para ganhar mais. Na verdade, estou no mesmo emprego, ganhando um pouco menos. E a gente começa a ancorar o coração nessas coisas. Queria que a minha empresa avançasse 10 passos, ela regrediu 20. E a gente coloca o coração ancorado. Então o ano foi péssimo. Porque o coração está ancorado em ter as coisas dessa terra. Não. Felizes são os que têm fome e sede de justiça, os que choram. Esses são felizes, os que têm o Senhor e o Espírito se movendo no seu coração. Agora, uma outra coisa para se perguntar é quantos dos planos que nós colocamos lá no papel, quantos por cento daqueles planos são de coisas que são espirituais? Esse ano, eu vou me mover nos dons do Espírito como nunca. Quem põe isso nos planos? Esse ano, o meu ministério vai deslanchar. Esse ano, eu vou ganhar 30 pessoas para Jesus, 50 pessoas para Jesus. Essas coisas precisam entrar. Aí sim, são planos onde você vai ancorar o coração. São coisas onde você vai buscar e ancorar o seu coração, em coisas que são eternas. Amém?
faça os seus planos. Faça os seus planos. Coloque diante de Deus os seus planos. Terrenos. Deus, eu quero isso, preciso disso, isso aqui tem que melhorar, mas não ancore o seu coração naquelas coisas. Apresente uma lista diante de Deus, daquilo que você vai trabalhar para correr atrás. Mas entenda, eu já sou feliz. Eu já sou feliz. Essa lista aqui não vai me fazer feliz, vai me fazer ter mais coisa. Mas eu já sou feliz. Porque há um Deus que habita dentro de mim, Ele se move dentro de mim. Eu já sou feliz. Isso aqui é só para avançar, é para abençoar mais o reino de Deus, é para abençoar mais pessoas, é para abençoar mais minha família, amém. Não tem problema nisso, mas não ancore o seu coração nessas coisas, amém? Em terceiro lugar, depois de pensar nos nossos planos, nós vamos pensar que 2023 seja o ano do cumprimento da vontade de Deus nas nossas vidas, amém? E quando a gente fala de vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Essa pergunta, ela meio que assombra a gente, né? Porque como que a gente espera que essa pergunta seja respondida? Bom, que Deus revele a sua vontade a mim. Como? Podia aparecer um anjo, né? Dizendo, olha, a vontade de Deus. Ou alguém, um homem de Deus, com a mão na minha cabeça e dizer, eis que te digo, servo bom e fiel. Não é? Ou Deus revelar em sonhos aquilo que eu deito e sonho, nossa, eu tive um sonho de revelação daquilo que Deus. A gente sempre pensa em coisas meio hollywoodianas, a respeito de como a vontade de Deus vai ser revelada na minha vida. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Então a gente espera um momento, eu não estou dizendo que não possa acontecer. Eu estou dizendo que às vezes a gente fica esperando isso, alguém vai pôr a mão na minha cabeça, eu vou ver um anjo, Deus vai se materializar na minha frente, e a gente fica esperando essas coisas. Um profeta de Deus vai pôr a mão na minha cabeça, vai dizer, eis que te digo, e vai falar o que eu tenho que fazer. Então, eu vou conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Amém? Isso pode acontecer? Alguém pode pôr a mão na sua cabeça e dizer, eis que te digo? Você pode ver um anjo? Você não pode ficar orando por isso, porque não tem nada na Bíblia que nos ensine a orar. Meu Deus, eu quero ver um anjo. Mas pessoas viram anjos, né? Amém? Você pode ver um anjo. Não tem problema com isso. Mas a vontade de Deus está revelada na palavra de Deus. Então é aqui, que nós vamos conhecer a plena vontade de Deus para as nossas vidas. Então você quer conhecer a vontade de Deus para a tua vida? Em 2023? Leia a Bíblia. Porque nela está revelada a vontade de Deus, plena para a tua vida e para a tua casa. Se nós formos para a parábola do semeador, em Mateus no capítulo 13, a partir do verso 18, acompanha comigo, Mateus capítulo 13, a partir do verso 18. A partir do verso 18 é quando o Senhor Jesus começa a explicar a parábola do semeador para os discípulos. Você vai lembrar que ele vai dizer que um semeador saiu a semear, lançando sementes, ele lançou em 4 tipos de terrenos. O primeiro é um chão duro, depois é um chão onde havia pedras, depois um lugar onde havia espinhos, e depois, em quarto lugar, finalmente, uma boa terra. São 4 terrenos. Quando o Senhor começa a explicar a parábola para os discípulos, Ele deixa claro que as sementes lançadas são a palavra. É a palavra que precisa germinar nos nossos corações. E aí, em primeiro lugar, quando Ele começa a explicar, Ele fala a respeito da beira do caminho, das sementes que caíram à beira do caminho. E ele vai falar que são as pessoas que não entenderam a palavra. Se elas não entenderam a palavra, elas não podem entender qual a vontade de Deus para a vida delas. Porque a vontade de Deus está revelada em sua palavra. Então é o tipo de gente que o coração está duro, a semente não entra e não há como germinar, então essa pessoa não entendeu a palavra de Deus. Amém? Segundo tipo de terreno, ele continua a explicação e fala do terreno com pedras. E ele vai dizer a respeito dessas pessoas, desses corações. Cada terreno você pode considerar um coração. Então esse coração cheio de pedras é o coração de quem ouve e recebe. Olha isso, ouve e recebe. No original, receber significa agarrar com muita felicidade. Então ele ouviu algo bom, ouviu algo muito interessante e agarrou com toda a felicidade. Ele ouve e recebe.
Mas, aí Jesus começa a explicar, existem perseguições, existem angústias por causa da palavra. Então aquilo que ele agarrou e recebeu, ele solta. Presta atenção. Tem vezes que a gente está aqui e alguém fala assim, amém, querido, você recebe isso? Você vai dizer o quê? Amém, eu recebo, eu agarrei de bom grado. Isso não garante que isso vai germinar na tua vida, tá bom? Porque agora você tem que entender o que você agarrou. Porque só receber como o terreno com pedras, significa que você agarrou aquilo, nossa, isso é muito precioso. Mas diante das dificuldades, você solta aquilo, porque é muito difícil. Você precisa entender. O próximo terreno é o terreno do coração com espinhos. E ele vai dizer que esses espinhos sufocam a semente. E esses espinhos é a sedução e a preocupação com as coisas da vida. O que haverei de comer, é o coração ancorado na lista de desejos para 2023. Um coração ancorado na lista é um coração onde a semente até entra, até germina, mas a preocupação com a lista sufoca a palavra e ela não germina. No último terreno, que é uma terra boa e fértil, Jesus vai dizer, essas pessoas entenderam a mensagem. E porque elas entenderam, isso germinou no coração. E então elas avançaram. E o que ele vai falar lá? Mateus, capítulo 13, verso 23. E finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende. E dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. O único que colhe algo para a eternidade é aquele que entendeu a mensagem. E porque entendeu, ela entrou no coração, e ele aplica e ele colhe. Esse é o terreno que o nosso coração precisa ser. Onde está a vontade de Deus para a minha vida? Está em entender a palavra, em buscar a palavra. Então, jovens, principalmente, você quer descobrir a vontade de Deus para a tua vida? Mergulhe na palavra. Lá está revelada a vontade de Deus para a tua vida. Só que geralmente a gente quer o caminho mais curto e fácil. Um eis que te digo, um anjo que aparece. Porque sentar, abrir esse negócio, ler essas letrinhas com essas páginas finas, sem nenhum desenho, sem nenhuma ilustração, ler esse negócio com as palavras difíceis, e entender esse negócio, dá muito trabalho. É mais fácil um anjo aparecer, ou um eis que te digo. É não é verdade? Mas a luta é por buscar nessa palavra a vontade de Deus. E ela vai ser revelada para nós. Amém? Então a vontade de Deus está revelada na sua palavra. Somente quem entende é quem consegue cumprir Romanos 12, 2, que vai dizer, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua. Quem vai ter a mente renovada? Quem entendeu essa palavra. Amém? Em quarto lugar, queridos, nós somos uma comunidade de discípulos de Jesus. Amém? Nós somos um povo que se reúne. E isso precisa também avançar em 2023. Então, em 2023, se nós quisermos avançar como igreja, nós não podemos, nenhum de nós, a começar de mim aqui em cima, nós não podemos nos acostumar com uma rotina religiosa. Nossas programações vão voltar. Tudo vai começar a girar. Tem célula, alguém vai te cobrar para ir na célula, tem alcance mais, tem um monte de coisa que vai acontecer, cultos, e vai, um monte de coisa para acontecer. Porque nós somos uma comunidade. A gente vai se reunir e essa reunião vai provocar algo e vai anunciar uma mensagem, que é a mensagem do Evangelho. É por isso que nós nos reunimos como comunidade. Mas nós não podemos aceitar uma rotina religiosa. Então não faça dessa congregação uma rotina religiosa. Não vá na célula por rotina religiosa. Não venha aos domingos por rotina religiosa. Não dizime por rotina religiosa, por medo do devorador. Não é fidelidade, é medo do devorador. Entende? Rotinas religiosas. Era isso que os fariseus, tão massacrados nos discursos de Jesus, faziam. Eles jejuavam, eles dizimavam, eles estavam presentes, mas tudo era uma rotina religiosa. Nos bastidores,
Eles traíam suas esposas, eram homens fofoqueiros, tramavam assassinatos, burlavam as leis. Mas a aparência era a aparência de alguém que cumpria a mensagem. Irmãos, se nós queremos avançar como comunidade, nós podemos ser uma comunidade apenas de pessoas que cumprem uma rotina religiosa, ou uma comunidade que oferece métodos muito bons. Uma célula é um método muito bom. Uma rede de jovens interessante é um método muito bom. Mas Edward Bounds, que escreve O Poder pela Oração, vai dizer que o mundo não precisa de métodos melhores, precisa de homens melhores. É disso que o mundo precisa. Então os métodos são muito bons. Célula é muito bom, culto é muito bom, reunião de jovens é muito bom, churrasco com a galera é muito bom, desde que a gente seja homens e mulheres melhores. Pessoas com o coração transformado. Pessoas que não estão habituadas a uma rotina religiosa, mas que vêm para cá e que se reúnem porque sabe que é parte de uma comunidade reverente e relevante para 2023. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar, querido? E antes de tratar do quinto e último ponto, me permita, e se você já puder baixar sua cabeça, e no espírito de oração ouvir isso. Permita voltar com você e dizer algo para você. Eu desejo, em nome de Jesus, e o que há no meu coração para essa noite é que, em nome de Jesus, esse seja o melhor ano da sua vida. Que mesmo em frente a tanta luta, ou tanta dificuldade, ou mesmo em frente a aparentes retrocessos, nós avançaremos, como igreja e como indivíduos. Se ao teu redor as pessoas estão regredindo, você vai avançar. Esse é o meu desejo. Mas nós precisamos entender algumas coisas que são verdade. Então, em primeiro lugar, meu irmão, e que a sua oração agora seja essa: o que precisa mudar na minha e na sua conduta? E aí nessa noite você tem a condição de, no mínimo, iniciar o processo de arrependimento, que é tomando consciência e praticando a mudança. Em segundo lugar, onde está ancorado o seu coração? Você já fez os seus planos? Passe todos eles agora diante de Deus. Todos eles. O Senhor se alegra em ver os seus planos. Mas mais importante que isso é não ancorar o coração nessas coisas. Porque se você ancorar o seu coração nessas coisas, a palavra será sufocada e você não avançará. Em terceiro lugar, descubra a vontade de Deus para a tua vida. Então comece a procurar na palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus onde está revelada a vontade dEle. Abra a tua Bíblia e leia como você nunca leu as Escrituras. Se você nunca leu a Bíblia inteira, esse é o ano para você fazer isso. Você só está 8 dias atrasado, dá para recuperar. Comece a ler a palavra. Mas mais do que ler, comece a aplicar essa palavra. E lendo a sã doutrina, então você vai descobrir a vontade de Deus para a tua vida. Em quarto lugar, nós não somos uma comunidade que pratica rotina religiosa. Nós somos um povo vivo, onde o Espírito de Deus tem liberdade para pairar e falar. Então que nesse ambiente os profetas falem. Que nesse ambiente os dons do Espírito fluam. Que nesse ambiente haja vida e não rotina religiosa. Que nesse ambiente haja um povo cujo coração está no Senhor e na força do seu poder. Onde estão os profetas? Onde estão aqueles que se movem nos dons do Espírito? Onde estão os intercessores? Esta não é uma comunidade de uma rotina religiosa, mas de um povo santo e verdadeiro.
Em quinto e último lugar, queridos, meus irmãos, o fim está bem ali. Nós estamos próximos do fim. Então que no nosso coração a gente seja uma igreja e um povo que apressa a vinda do Senhor. Com as nossas ações e atitudes, um povo que apressa a vinda do Senhor. Um povo que deseja a vinda do Senhor. Um povo que planeja, que corre atrás de objetivos e sonhos, mas cujo coração está ancorado no grande dia do Senhor. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Lá está ancorado os nossos corações, no grande e terrível dia do Senhor. Lá está ancorado o meu coração. Lá está ancorado, os nossos corações estão lá. Então é uma igreja que grita Maranata. Um povo que vive para ver a glória do Cordeiro, para vê-lo rasgar os céus, e não para coisas, para uma lista que nós mesmos fazemos. Isso é bom, mas melhor é ver os céus se abrindo e o Cordeiro descendo com poder e glória. E ainda que mortos, nós o veremos, porque a morte não pode nos impedir de ver o Cordeiro de Deus. Então aonde estão os profetas? Onde estão aqueles que se movem nos dons? Erga a tua voz, nós avançaremos, nós cresceremos, nós vamos avançar. Essa casa, a tua vida, você vai avançar. Mas o nosso coração está ancorado nas coisas eternas. Em breve Ele virá e nos encontrará